Música é uma coisa que todo mundo gosta, de algum jeito, de algum tipo, mas gosta. E por isso cunhou-se a frase, né, o dito popular, isto soa como música para os meus ouvidos. Já ouviu isso? Então, por exemplo, o comerciante, né, quando ouve o tilintar da máquina registradora, ele pode falar assim, o tilintar da máquina registradora soa como música para os meus ouvidos, sinal que está entrando dinheiro. Né? Nunca há um sentido negativo para essa frase. Todo mundo que usa a frase, usa no sentido positivo, elogiando alguma coisa que para ele soa como música para os ouvidos. Pois é, mas é exatamente essa impressão que eu tenho quando leio esse texto, de que Deus está falando para Ezequiel de que a pregação dele soava como música para os ouvidos dos seus contemporâneos. Verso 32 diz isso explicitamente. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem. Né? Então, as pessoas curtiam aquilo que Ezequiel pregava e aquilo lhe soava como música para os ouvidos. Interessante. Se você pensar que Ezequiel era um homem de Deus e que ele proclamava a genuína palavra de Deus, então você está vivendo um momento do povo de Deus, da história do povo de Deus, em que está acontecendo um genuíno avivamento. As pessoas estão interessadas, querendo saber o que Deus tem para elas. Aliás, essa é uma das perguntas que o texto menciona. Né? Olha, vamos lá, vamos saber o que Deus vai falar conosco. Olha que coisa bonita, olha que coisa positiva. Será que isso é um avivamento genuíno? É exatamente essa a indagação que nós fazemos nesse momento. Quando usamos a frase música para os ouvidos aqui em relação à palavra de Deus, será que ela é de fato música para o nosso ouvido? Olha, vamos analisar o texto desde o começo. A primeira coisa que salta aos olhos nesse trechinho, né, de 4 versículos, versículo 30 até o versículo 33, é que há um interesse pelo pregador. Isso é muito importante, isso é muito interessante e é muito inédito também. Normalmente os pregadores, tanto em Israel quanto hoje, são desprezados, eles não são considerados lá grande coisa. Mas pelo texto, o pregador é famoso, ele virou uma celebridade. Olha o versículo 30. Quanto a ti, ó filho do homem, quanto a você, Ezequiel, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Mas não é fofoca negativa, não estão criticando, olha só, fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo, vinde, peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. E depois, no verso 32, como eu já falei, né, para eles tu és como quem canta canções de amor, que tem voz, para eles você é um artista, uma celebridade, né? Que bênção! O pregador é o desejado. As pessoas falam do pregador, querem ouvir o pregador, estão interessadas na mensagem do pregador, né? E ele é tido como alguém que faz bem o seu trabalho. Ele não é um pregador relapso, um pregador ruim. As pessoas querem ouvir, né? Acorrem a ele. Né? Isso me lembra alguns pregadores que aglutinam multidões, né? Ao seu redor. Todo mundo quer ouvir o que ele tem a dizer. Né? Isso é bom ou não? Afinal de contas, o pregador é admirado pelo que faz, pregando a palavra. Uau! Se isso não é avivamento, o que é avivamento? Também a gente percebe no texto o interesse pela palavra, pela mensagem, por aquilo que Deus tem a dizer. O boca a boca em toda parte se espalha convidando uns aos outros para quê? Para ouvir a palavra. Verso 30, parte final. Vinde, peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Isso aqui não é o pregador falando, não é Deus falando, olha, eu quero que vocês venham para ouvir o que eu tenho a dizer. Não! É o
povo dizendo: vamos ouvir o que Deus tem para nos falar. Né? Quando foi que você ouviu essa frase? Né? Será que cabe na nossa imaginação alguém, né, no sábado, ligando para outra pessoa? Ligar é uma coisa antiga, né? Agora é negócio, como é que chama esse negócio? Zap, né? Manda o zap pro outro. Que será que Deus vai falar amanhã lá na igreja? Não falta, hein? Nós precisamos saber o que Deus tem para nos dizer. Gente do céu, isso é inédito. É inédito. Afinal de contas, o comum é a gente vir à igreja, porque afinal de contas é a nossa obrigação. Geralmente a gente tem alguma coisa para fazer na igreja também, nem que seja ver ou encontrar os nossos amigos, nossas amigas e tal, né? E temos de suportar o sermão. Já ouviu, já notou que a palavra sermão tem uma conotação negativa? Né? Se alguém chega para você e fala assim: meu patrão me chamou, e aí, o que ele queria? Nossa, me deu um sermão. Isso é bom? A palavra está sendo empregada no sentido positivo? Opa, eu quero ouvir, eu vou lá na sala do patrão porque ele vai me dar um sermão. O que será que Deus tem para me dar? É assim? Não. Sermão é sempre algo pesado, cansativo e quase sempre acusativo, ruim, chato, né? Me lembro de um diácono que eu tive, que era metido engraçadinho, né? Então ele chegava e falava para mim: reverendo, sua palavra hoje foi uma espada. Falei: penetrante? Ele diz: não, comprida e chata. Essa é a ideia que a gente faz de sermão, essa é a ideia que a gente faz de palavra, essa é a ideia que a gente faz de mensagem. Mas aqui não. Deus está dizendo para Ezequiel: Ezequiel, você virou celebridade, as pessoas fofocam a seu respeito, indagando do que é que Deus vai dizer, querendo saber o que Deus vai falar. Puxa vida, isso é muito interessante, é inédito. O que é que Deus tem para nós? Né? O povo com sede da palavra. Se isso não for avivamento, o que é avivamento então? Me diz. O problema é que o texto continua. E aí, depois de falar do interesse pelo pregador, depois de falar do interesse pela palavra, ele fala do interesse que o povo de fato tem. E aí a gente tem alguns problemas. No versículo 31, Deus diz: eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. O problema é que o interesse do povo pelo pregador, pela palavra, é por se dar bem. Vamos resumir assim. A nossa versão diz: o coração deles pede lucro, está interessado no lucro. A NVI diz: o coração está empenhado em ganhos injustos. A Revista e Corrigida fala em coração que segue a avareza. A paráfrase, a mensagem do Eugene Peterson fala: eles estão interessados em fazer dinheiro e progredir. Em outras palavras, o interesse é por conforto, por diversão, por entretenimento, por aquilo que atenda aos anseios, aos interesses individuais, que faça a pessoa se sentir bem, que faça a pessoa se sentir melhor. Né? Essa é a verdadeira razão das pessoas inquirirem pelo pregador e inquirirem pela mensagem. E aí você tem uma queixa de Deus. Deus está falando com Ezequiel, está conversando com Ezequiel, e Deus revela uma queixa. Né? As pessoas não estão buscando a Ele, não estão buscando a palavra dEle, não estão buscando a mensagem dEle, não estão buscando a revelação de Deus para mudar nada na sua vida, para não mudar nada no seu caráter, para não se corrigir em nada, não é para consertar nada, mas simplesmente para se dar bem.
Isso não é avivamento de modo nenhum. Interessante, né, irmãos? Se você leu o restante do capítulo, o capítulo é bem longo, né? O capítulo 33, é bastante comprido, você vai ver que Deus está dizendo para o profeta que visitará o seu povo com juízo, com castigos terríveis. E por isso ele termina o texto dizendo, quando aconteceu o que eu disse, eles vão lembrar que tinha profeta, né, falando com eles. Por quê? Porque eles não queriam se corrigir, não queriam se emendar. Deus fala que a vida deles estava carregada de injustiça, de violência, de imoralidade, de cobiça, de orgulho, de vaidade, né, de luxúria, de preguiça, né, enfim, um monte de coisas ruins, iguais às coisas que os ímpios praticam, e não havia nenhum interesse em mudar essas coisas na vida do povo de Deus. E por isso Deus os visitaria com juízo, com castigo. Ia dar uma chacoalhada. Eles já estavam sendo chacoalhados, porque essa palavra é dada no meio do exílio. Ezequiel está na Babilônia com os exilados, já haviam sofrido um chacoalhão e continuavam sem emendar a sua vida, sem se corrigir, né? Então, em meio a várias palavras duras, né, de castigo, de juízo, né, nós encontramos agora uma palavra curiosa de Deus dirigida ao profeta. O povo comenta os sermões do profeta, o povo se congrega para ouvir a palavra, diz Deus, né? Eles louvam, diz o Senhor, com grande amor, mas não praticam e nem obedecem à palavra ouvida. E por quê? Porque o coração só ambiciona o lucro. Não é à toa que um colega do profeta Ezequiel, que lhe antecedeu, o profeta Jeremias, e que foi contemporâneo de Ezequiel, lá pelas tantas, no livro dele, Jeremias faz uma confissão horrorosa, terrível, medonha. Jeremias deve ter olhado para dentro da minha alma quando escreveu aquele versículo. Né? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E o versículo seguinte, Jeremias 17, 9, e agora o verso 10 diz, eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Por isso Davi, que conhecia esse segredo, diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sabe, irmãos, o coração é aquele lugar de onde o Senhor Jesus diz que partem todos os maus desígnios, todos os maus planos, todos os maus pensamentos, todo crime, todo homicídio, todo adultério, toda cobiça, tudo aquilo que não presta, parte do coração. Portanto, deveria ter um interesse do povo de Deus em mudar o seu coração. Olha, nós estamos no exílio, Deus está dizendo que vai nos castigar, que vai nos fustigar para que nós nos corrijamos. Mas não, o coração perverso continuava no mesmo lugar, porque aquilo que exortava o povo a mudar o coração não penetrava nos ouvidos, passava longe. O que nós queremos ouvir, o que nós vamos escutar, o que nós vamos aceitar é aquilo que vem ao encontro dos nossos anseios, para a gente se dar bem, para viver melhor, para ter mais prazer, para ter mais alegria, para ter mais gozo na vida. O resto, deixa quieto. Essa era a grande queixa de Deus. O coração torpe. Nós queremos ouvir a Deus. Se nós não quiséssemos ouvir a Deus, nós não estaríamos aqui. Hoje, agora, nesse instante. Né? Nós queremos ouvir a Deus. Mas o que é que nós queremos ouvir de Deus? Aquilo que nos traga algum tipo de vantagem. A solução para os nossos problemas. Né? Alívio. Aquilo que nos traga alegria. Algum tipo de benefício, algum tipo de prazer. Né? E a gente só quer ouvir também. Nada de praticar. De preferência,
que a mensagem termine com uma oração transformadora, que mude a realidade, né? E aí pronto, está tudo resolvido, está tudo certo. Né? Você não precisa mudar nada na sua vida, porque Deus já mudou a sua história. Algum tempo atrás, eu trouxe uma palavra que eu queria dar uma resgatada rápida nisso, porque a queixa de Deus com Ezequiel, ela é bastante contemporânea. Na época em que eu falei, se não me engano foi em fevereiro, foi o mês passado, no início no domingo de Santa Ceia de fevereiro, quando eu falei dos passarinhos, que eu tinha visto lá a passarinha alimentando os filhotes e tal, nós falamos aqui sobre o interesse que nós temos nos dias de hoje, no Brasil, com a pregação de um evangelho que aparentemente é bíblico, mas que na verdade nada mais é do que uma tremenda autoajuda. Nós corremos atrás de pregadores e de mensagens que venham injetar em nós otimismo, mensagens de vitória, né? Eu dizia alguns exemplos, porque algumas igrejas, alguns setores do mundo evangélico se especializaram em atender essa demanda, em satisfazer essa necessidade, cativando esse público. Então, com palavras do tipo, sua empresa não vai falir, fique tranquilo, faça aqui a campanha que vai dar tudo certo, você não vai ficar desempregado, a porta vai ser aberta, é só atravessar os 7 umbrais aqui e tal, o seu marido vai voltar para você, o seu filho vai se libertar das drogas, né? Então pregações ou mensagens que te ensinam a receber poder e autoridade para derrubar os gigantes que ameaçam aí fora, né? Mensagens que ensinem você a determinar a sua vitória sobre as doenças, sobre a desgraça, sobre o desemprego, enfim. Declarar que praga nenhuma vai chegar à sua tenda, porque os anjos do Senhor não vão permitir que você tropece em alguma pedra. E como eu lembrei naquela ocasião, irmãos, todas estas frases são tiradas da Bíblia. Elas são bíblicas. Não podemos dizer assim, foi o diabo que inventou todas essas mentiras. Não, são frases bíblicas, são experiências extraídas das Escrituras. Mas nós precisamos estar atentos, irmãos, porque lá no Jardim do Éden, onde tudo era perfeito, apareceu a serpente usando a palavra de Deus, aquilo que Deus havia dito, de forma distorcida, e o resultado todos nós conhecemos. Não é que nós não devamos buscar e não ansiemos por soluções dos nossos problemas. Claro que a gente anseia. Por que nós temos um momento até longo do culto, onde aparentemente não acontece nada, onde os homens de Deus intercedem pelos problemas e pelas angústias das pessoas que vêm a Ele? De cada 10 orações, acredito eu, uma é por gratidão. As outras 9 são pedindo, exatamente como aconteceu com Jesus e os 10 leprosos. Lembra disso? Isso é bíblico também, né? Nós temos angústias, nós temos desafios, nós temos problemas, nós temos desempregados, nós temos enfermos, e nós temos que buscar solução em Deus para isso. Não estou criticando esse tipo de coisa, não estou condenando esse tipo de ansiedade por soluções de Deus. Eu também as tenho. O que a palavra de Deus a Ezequiel revela é que nós não podemos colocar o nosso coração na busca dessas coisas. Minha vida se resolve se eu conseguir um emprego. Minha vida se resolve se eu casar com fulano. Minha vida se resolve se o meu marido voltar. Minha vida se resolve se meu filho se libertar das drogas. Irmãos e irmãs, por mais que essas coisas sejam aflitivas e de fato o são, elas são desta vida, são deste tempo, são deste mundo. E o irmão Wagner leu aqui há pouquíssimos minutos atrás que nosso coração tem que estar nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem perecem com o tempo, mas as que não se veem são eternas. É claro que a gente quer resolver os nossos problemas e Deus nos ajuda a resolvê-los. Mas primeiro, antes de tudo, o mais importante é que o problema crucial, central
da nossa vida seja resolvido. E qual é ele? O problema da nossa salvação. O que adianta o marido voltar, o filho se libertar das drogas, se amanhã ele morre? E se ele não tiver a salvação, de que adiantou? Essa vida passa. E eu posso garantir para você, do alto dos meus 60 anos, passa depressa demais. Depressa demais. A primeira vez que eu vim a essa igreja, eu tinha 20. Passaram-se 40 anos, eu nem vi. Voa, como a própria Bíblia diz. Daqui a pouco a gente está se encontrando com o Senhor. Todo domingo eu vou buscar minha mãe na casa dela e levo para mim, para a gente passar algumas horas, né? E todo domingo ela reza a cartilha igualzinho. Olha, meu filho, não fica triste, Jesus vai me buscar, né? E tal. E eu acho que ela está esperando eu falar, vai com Deus, mãe, né? Eu não vou falar isso, né? Óbvio que não, mas é uma realidade. Nós vamos partir. E às vezes de maneira extremamente surpreendente. No sábado de carnaval, no meio da mudança, eu recebo uma ligação do André, um zap do André, dizendo que o Renatinho tinha morrido, filho do Eliel e da Yara, um garoto que eu carreguei no colo, que comeu papinha junto com meu filho. E eu corri lá para o cemitério, não acreditava nessa... Aconteceu, foi um moço arrastado pela enxurrada aqui no Sacomã, o motoqueiro arrastado, era ele. Saiu até no SPTV. Quem podia esperar isso? Ninguém. Mas é assim que a vida é. Agora, se você estiver, como a Bugra me disse que o Renatinho estava, porque a Bugra foi uma das pessoas usadas por Deus para devolvê-lo à fé, se você estiver religado com Jesus, acabou essa vida? Começa outra, na presença de Deus. E essa não tem mais fim. E essa não tem mais problema. E essa não tem mais desemprego. Essa não tem mais enfermidade. Essa não tem mais angústia. Essa não tem mais aflição. Essa é a vida que vale. E o nosso coração precisa estar afinado com ela. Eu sei, você vai dizer assim para mim, tá bom, Everton, mas eu já sou salvo. Glória a Deus. Você tem certeza da sua salvação? Amém. Mas isso não resolve tudo. Você nasceu de novo, mas você cresceu, desenvolveu-se na fé. Como anda a sua vida de santidade? Sabe, irmãos e irmãs, isso é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção. Porque, afinal de contas, depois que nós nascemos de novo, Deus espera de nós coisas importantes. Nessas igrejas que eu mencionei, que divulgam mensagem de autoajuda e mensagem de vitória, se você perguntar, pastor, seja honesto, o que é que Deus espera de mim? Ele vai responder, seu dízimo e sua oferta. Mas não é isso que Deus espera de você. O que Deus espera de você é uma coisa muito complicada, chamada crucificação do eu. Crucificação do eu. O Senhor Jesus diz assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. Não é a cruz do outro. Não é a cruz para o outro. É a sua cruz. E siga. Isso não é nada gostoso. Não tem nada de gostoso em tomar a cruz e em ser crucificado. E nós vamos, ao longo do ano, estudar as implicações disso. Se santificar, irmãos, é crucificar o eu. E isso dói. Pode ter certeza. Então a gente não gosta. Então a gente não quer. Lembra quando os pais do passado corriam atrás de nós com emulsão de Scott? Óleo de fígado de bacalhau? Tá? Coisa boa. A Sônia contava cada história a respeito disso. Né? Os lugares em que ela se escondia. Né? No bendito dia de tomar o óleo de fígado de bacalhau. Bom, por que os nossos pais faziam isso? Porque eles eram torturadores? Porque eles estavam endemoniados? Não. Porque eles acreditavam que aquilo fazia bem. Se fazia ou não, eu não sei. Mas
Eles criam nisso. Eles faziam para o nosso bem. E o livro de Hebreus fala, quando nossos pais nos corrigiam, era ruim, ninguém gostava, mas era para o nosso bem. A crucificação do eu e o processo de santificação envolvem coisas dolorosas ou amargas, né? que nós precisamos aprender. E como é que nós vamos aprender e como é que nós vamos pôr em prática? Ouvindo a palavra. Ouvindo a palavra. É assim que funciona. E é disso que Deus está se queixando. O povo ouve, mas não escuta, porque o coração dele quer lucro, o coração dele quer vantagem, o coração dele quer prazer, o coração dele quer alegria. Então a mensagem que vem para corrigir, para modificar alguma coisa, é esquecida. Essa mensagem está ficando muito longa, irmãos. Eu quero terminar lembrando a experiência da semana passada. Lembra que a Bugra esteve aqui, né? Quem que vai esquecer? Só o Ismael não estava aqui. Então, todos nós nos lembramos dos testemunhos maravilhosos que a Bugra trouxe. Muita gente, muitos de nós já conhecemos a Bugra há muitos anos, conhecemos mais a sua história, outros ouviram pela primeira vez. A Bugra não era hippie, ela era militante do Partido Comunista. Então eles gostavam das mesmas músicas e do mesmo estilo de roupa despojada, que não é roupa comercial, né? Mas ela não era hippie. Deus a chamou para conviver no meio dos hippies, lembra disso? Ela mesma resistiu. Eles não tomam banho, eles usam droga e tal. Pois bem, eu fiquei me colocando, irmãos, no lugar do Joãozinho. Joãozinho, estudante de direito, diácono da igreja, todo certinho. Muitos aqui conheceram o João, né? Todo social, noivo da Bugra. Aí a noiva chega e fala assim, Deus me mandou viver lá com os malucos na Praça 15 de Novembro. Eu fui lá conhecer a praça. Tem a dó, né? Bom, o João, ele falou assim, tá, Deus vai falar comigo. Se é uma coisa que eu tenho certeza é que Deus falou com o João. Porque se Deus não tivesse falado alto, claro e bom som, né, de forma muito nítida, o João não ia concordar com aquele absurdo sem tamanho, né, que era entregar a noiva de mão beijada para um bando de maconheiro tomar conta. Né? Deus falou com ele. Agora, me responda com toda a honestidade que você tem. Você acha que Deus falou com o João? E o João falou assim, tá limpo, senhor. Beleza, tá bom. Você acha que foi assim? Ele pode até ter dito, né? Tá bem, senhor. O senhor tá mandando, o senhor falou, então tá. Mas aquilo custou alguma coisa na alma do João, no coração do João. Ele teve que negar a si mesmo, como Jesus disse. Negar-se a si mesmo. Crucificar o seu eu, para não ficar se torturando. O que será que está acontecendo com a minha noiva? O que será que estão fazendo com a minha bugrinha a essa hora e tal, não sei o quê. Não tinha celular na época para ele ficar ligando de 10 em 10 segundos, né? Então, ele teve que sacrificar o seu eu. Eu fico imaginando o que ele sofreu, o que ele sentiu. E que a Bugra contou aqui, né? Dessa vez ela confidenciou. Houve muita malignidade, muita maldade dos outros crentes, dos crentes da igreja, das outras igrejas, né? Você viu? O cara é um otário, olha lá. Deixou a noiva aí viver com o pessoal que vive de amor livre, né? O quanto será que ele não escutou? Os familiares dele, tudo isso foi para a cruz, irmãos. E o resultado, depois de bom tempo, a gente receber a Bugra aqui e ouvir os testemunhos de vitória. Quando a gente crucifica o eu, vem a vitória de Deus. E a crucificação do eu, irmãos, vem pela palavra, por ouvir o que Deus tem a dizer, né? Por obedecer, né? Por mudar de atitude, mudar de hábitos, mudar de rotinas. Nós queremos obedecer a Deus. Eu não estou dizendo que nós somos desobedientes. Nós queremos obedecer a Deus, desde que isso não implique em grandes mudanças, em grandes sacrifícios, né? Em perdas, em prejuízo de espécie alguma.
Aí a gente não quer, né? Nós não queremos nos desgastar, né? Por isso a gente não quer se entregar, né? Vai resistindo e tal, e vamos levando, e aí vem uma palavra que nos interessa, opa, esse eu acolho e tal, e assim a gente vai empurrando com a barriga. Aí, irmãos, não tem como cumprir o negue-se a si mesmo e tomar a cruz. Né? Já que eu mencionei um sermão dos passarinhos, eu vou fazer uma referência ao que veio antes. Tenho certeza que alguns de nós estamos pensando, o Weber está muito radical. Também não é bem assim. A gente precisa do equilíbrio. Lembra da mensagem dos perigos do equilíbrio? Com Deus, ou é ou não é. Ou é vida ou é morte. Ou é salvação ou é perdição. Né? Ou é santidade ou é pecado. Claro que o equilíbrio tem lugar, mas muitas vezes nós usamos o equilíbrio como desculpa para rejeitar os desafios radicais aos quais Deus nos chama. Já pensou se o Joãozinho tivesse dito para a bugra, não é assim também. Vamos ter equilíbrio. A gente vai lá de vez em quando, distribui um folhetinho aqui, faz um culto ao ar livre lá. Qual teria sido o resultado? Amados e queridos irmãos, o texto termina dizendo, quando vier o juízo, saberemos que Deus falou e que nós não ouvimos. Muitas vezes, Deus pesa a mão. Acontecem coisas que Deus permite, que tiram os nossos ídolos, que quebram os nossos sonhos errados, para nos fazer lembrar da cruz. Cruz não de Jesus, a cruz que eu e você precisamos carregar. Sejamos atentos à voz de Deus. Que Ele nos abençoe.